Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nós temos ouvido muito falar em problemas eleitorais, campanha eleitoral, campanha pré-eleitoral, e parece que tudo acaba se resumindo a isso nesse momento que nós vivemos, momento pré-eleitoral. Na verdade, é difícil o homem se dissociar de si mesmo. E o homem profissional, o homem pai de família, o homem cidadão, o homem político, espero que seja o mesmo homem. Eu, pelo menos, tento fazer com que a imagem que eu tenho como político seja exatamente a mesma imagem que eu tenho como advogado. E também a mesma imagem que eu tenho como pai, como marido, como cidadão. É impossível, então, dissociar o homem pai, o homem político, o homem profissional, o homem cidadão, um do outro. Porque o homem é um ser inteiro. E assim deve ser. Então, parece que tudo que se fala tenha objetivo eleitoral. Depende do homem, depende de quem fala, e depende de como quem ouve entende também. Então, realmente, é muito difícil dissociar uma coisa da outra. Mas, efetivamente, o que acontece politicamente é político. É eleitoral ou é eleitoreiro, nós é que devemos analisar o que cada um fala. O cidadão, o eleitor, é que deve conhecer o político e o pré-candidato, porque ainda não existem candidatos para a próxima eleição. E deve buscar conhecer a fundo. O vereador Enéas falava, vou avançar no assunto um pouco, da licitação do transporte público e que agora, a partir do final de julho, Pelotas terá um grande avanço. E realmente terá. Isso foi consequência de ações políticas, porque o prefeito Eduardo Leite assumiu o compromisso de realizar a licitação do transporte público, ela acabou sendo realizada. Não da forma como se gostaria, porque o transporte rural, transporte coletivo público rural, deveria estar junto. E hoje, ou seja, a partir do final do mês, o morador da zona rural deveria subir no ônibus lá na colônia, descer no centro e, se quisesse ir até o Areal, até o Fragata, até o Simões Lopes, até o bairro que quisesse ir, poder se deslocar com o valor de uma única tarifa, em razão de que a licitação possibilitou a integração tarifária. Mas não, o transporte público rural não entrou na licitação, porque houveram problemas, alguns criados, para que isso não acontecesse. Ação na Justiça, denúncia ao Ministério Público, denúncia da própria Câmara de Vereadores. A licitação acabou saindo do transporte urbano. A licitação do lixo, os problemas só surgiram agora, depois de que ela foi homologada pelo SANEP. Por que não apareceram problemas antes? Por que ela não foi impugnada? Por que não houve ação na Justiça? Houve uma denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público, aliás, eu acredito muito no trabalho do Ministério Público, confio no trabalho do Ministério Público, acho que a competência que foi dada ao Ministério Público é plenamente válida, o aumento de competência que foi dado ao Ministério Público desde a Constituição, mas o Ministério Público não tem toda a razão. O que o Ministério Público diz não é
a verdade sempre. Porque ele não, inclusive porque não julga, como disse o vereador Ivan. E imaginem, depois de uma licitação publicada e homologada, o executivo dizer: não vou contratar a empresa que ganhou, que não foi impugnada, que não houve nenhuma ação antes, e aí, a partir de amanhã, se a empresa ganhou, o contrato da outra terminou, a outra pode ir embora, e aí nós teríamos um caos de lixo na cidade de Pelotas. Então, nem tudo é como se diz. As coisas são feitas de acordo com o ordenamento jurídico, a licitação foi feita, não sei, né, nem quero saber se a empresa é boa, é ruim, modo de dizer, não sei, nem quero saber. Eu vou pedir que seja o tempo da liderança, presidente, acrescido. Está concedido. Mas sei que é preciso haver recolhimento de lixo. E nós já tivemos experiências, inclusive em Pelotas, de alguns momentos que o recolhimento não foi feito, o caos, mas em outros municípios, muito mais do que isso, o caos que isso seria. Porque o executivo não tem condições de amanhã, né, ou um mês depois, enfim, do contrato ser terminado, dizer: vamos botar meia dúzia de caminhão aí para juntar com alguns garis, enfim. Então, tem que se ter muito cuidado com o que se diz. A justiça, aliás, os poderes são independentes. E nós temos, nós que eu digo, né, políticos, cidadãos também, judicializado tudo. Ou levado ao Ministério Público tudo, quando nós também poderíamos, né, nós vereadores, nós políticos e nós cidadãos, também poderíamos impugnar, também poderíamos entrar com ações, como tantas ações aí coletivas e como tantas ações da Câmara ou de vereadores acontecem. Mas não houve nada disso. Leva para o Ministério Público e aí parece, e aí se falando, parece também que o SANEP ou que o governo está contratando com uma empresa que pode ser isso, pode ser aquilo outro, desmerecendo o trabalho que está sendo feito pelo SANEP e pelo poder público. O que não é verdade, porque esse governo tem enfrentado as situações de frente e tem resolvido as situações. E fez uma licitação que não foi impugnada, que realmente acabou sendo uma empresa e que essa empresa venceu. Pode o Poder Judiciário suspender? Pode, sim, é claro que pode. Mas é preciso se olhar adiante para ver o município simplesmente porque houve uma denúncia, ou porque a empresa está sendo processada, ou até porque algum processo já foi julgado. Se o município... não vou contratar essa empresa que ganhou a licitação. Levaria um processo judicial da empresa, com probabilidade de condenação, e que nós pagaríamos, né, então, uma indenização, pelo que a empresa, né, iria ganhar com o contrato, enfim, nós sabemos como é, perdas e danos, lucros cessantes, danos emergentes, e a população poderia ficar sem o recolhimento de lixo. Isso tudo tem que ser analisado quando a gente se manifesta. Se é eleitoral, pré-eleitoral, se é eleitoreiro, ou se é para ajudar. Infelizmente, nós vivemos, isso eu tenho dito, numa cultura do desfazer o que o Poder Executivo faz. E, normalmente, é lógico que uma oposição, quando irresponsável, porque existe oposição responsável também, e não se pode generalizar, quando a oposição é irresponsável a ponto de não reconhecer o que é feito pelo governo que está aí, nesse caso,
o governo do prefeito Eduardo Leite. Então, a situação da licitação do transporte público com essa do lixo é bom comparar para ver os benefícios que podem ser alcançados e aquilo tudo que se perdeu, como tudo que a população perdeu durante o período em que não houve licitação do transporte público e que não se tinha garantia nenhuma de prestação de um serviço qualificado, como se terá agora, com ônibus com GPS, com ônibus com câmeras de segurança, ônibus novos, a tarifa integrada, a construção de corredores de ônibus, enfim, isso tudo em razão da licitação. Mas, vou ressaltar, houveram problemas, ações na justiça, impedimentos, a licitação não foi como se gostaria que fosse, porque poderia ter sido melhor, e isso tem que se ter cuidado também para quando se falar da licitação do lixo, porque a moralidade, a oportunidade e os princípios da administração pública, sim, devem ser acatados, mas a população precisa ter um serviço e não pode ser aquela como normalmente é a prejudicada. Obrigado.